E há aqui uma questão que para mim é importante, que é, eu não tenho problema nenhum em dizer isto. Neste momento o ambiente à volta de Jorge Jesus no Benfica não é fácil. Não é fácil porque não está a ganhar. E depois há aqui um somatório de coisas. Ele nunca pode ser uma negativa. O Jorge nunca disse que não, ou disse que sim. Mas há um órgão de comunicação social que anda a circular que não, em letras garrafais. Isso é mentira. Não sei qual é o órgão de comunicação social. Primeiro, eu tenho uma amizade muito grande com o Marcos e com o Bruno Spindel. O Marcos e o Bruno Spindel são as pessoas mais corretas que eu apanhei em 20 anos de futebol. Até porque, normalmente, existe até algum preconceito quando se trabalha com alguns mercados estrangeiros e muitas vezes, e está aqui o Abel melhor do que ninguém depois para conversar, muitas vezes nós, o que começamos a conversar no princípio, quando lá chegamos é diferente, o que nós recebemos no e-mail depois quando lá chegamos no contrato é diferente e nunca foi assim com o Flamengo. Isto é, a impressão que desde o primeiro momento, a conversar com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel, não só no primeiro momento, mas depois quando chegamos ao Brasil, não houve uma única coisa que tivessem dito que não tivesse correspondido à verdade. Não só no início, como em todo o processo. E isso deixou marcas muito positivas, desde de relacionamento. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flá Geral TV na área, galera. No vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar sobre essa novela. Jorge Jesus, que não negou o Flamengo, ainda está na pauta e é o número 1 diante dos olhos da diretoria para poder assumir o time rubro-negro, que já tem o Paulo Souza como carta na manga, já se reuniram e tiveram uma boa impressão do treinador. Em relação ao Carvalhal, ele citou algumas condições aí para poder assumir o time rubro-negro. Kennedy está na mira de um time ucraniano que quer tirar ele o mais rápido possível do time rubro-negro. Em relação ao PixBet, o Flamengo fechou um patrocínio espetacular somente pelo Omoplata. 2 anos de contrato por 48 milhões de reais. É muito dinheiro nos cofres rubro-negros. Agora só falta a votação do Conselho Deliberativo. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, em relação a técnicos, o negócio é o seguinte: o Flamengo ainda coloca o Jorge Jesus como sua primeira opção. O próprio advogado do Jorge Jesus, como vocês puderam ver, ele negou qualquer negativa aí do Jorge Jesus. Ele falou que o Jorge Jesus não disse não, rasgou elogios ao Flamengo. O próprio Marcos Braz, no seu embarque, disse também que o Jorge Jesus não negou o Flamengo e as negociações continuam. O Flamengo se encontrou com o Paulo Souza, tá? O primeiro da lista foi o Paulo Souza, o Flamengo se encontrou e o Paulo Souza disse que seria uma boa assumir o time do Flamengo. Deixou uma boa impressão aí com o Marcos Braz. O Paulo Souza disse que, em relação à seleção polonesa, ele consegue se desvincular porque existe uma cláusula no contrato que permite ele sair da seleção polonesa e ele pediu um contrato ali de 2 anos com o time do Flamengo. Então, o seu modo, o seu estilo de jogo ali agradaram o Marcos Braz e também o Bruno Spindel, né? O estilo de jogo assim bem ofensivo, não gosta de ficar sem a posse de bola, os atacantes pressionam bastante para ter a posse dela. Então o Paulo Souza já é uma carta na manga do time do Flamengo. Em relação ao Jorge Jesus, o Flamengo, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, se encontrou já com o agente Bruno Macedo, né, ontem, à meia-noite mais ou menos, sendo que no Globoesporte.com saiu uma matéria de que o Flamengo vai ter que ficar no aguardo dessas partidas aí com o Porto, que o Jorge Jesus, mesmo sabendo que está sendo muito fritado, e a imprensa local ali dá conta, o jornal Record, ele dá conta de que o Benfica quer se livrar de qualquer jeito do Jorge Jesus, que o presidente do Benfica está muito, muito incomodado com esse assédio do Flamengo, mas eu não sei o porquê do motivo desse desarranjo, né, intestinal do presidente do Benfica. Porque quando ele estava no Flamengo, ele assinou uma renovação e mesmo assim o ex-presidente do Benfica veio e fez de tudo para levar o Jorge Jesus e conseguiu levar ele. Então eu não sei o porquê do motivo aí do presidente do Benfica estar nessa irritação, nessa abolação com a sede do time do Flamengo, que é uma coisa super normal, né? Diante do feito que ele conseguiu estabelecer aqui no Brasil, no time de frente para o time do Flamengo. O mais normal é o Flamengo chegar e trocar uma ideia e ver a possibilidade da volta do Jorge Jesus, tá? Então o Jorge Jesus, segundo o jornal Record lá de Portugal, não disse não, vê com bons olhos a volta para o time do Flamengo, mas ainda tem contrato com o Benfica.
E essas partidas, segundo o Globoesporte.com, contra o Porto, serão de fundamental importância. E é lógico, galera, é lógico, é só a gente raciocinar. Jamais o Jorge Jesus iria chegar e ia falar que estava negociando com o time do Flamengo, que estava trocando ideia, que quer voltar. Isso não tem sentido. Jamais ele iria falar isso, como ele também não falou quando estava no time do Flamengo e foi para o Benfica. Então é mais do que normal ele não explanar os planos das negociações entre Bruno Macedo e Flamengo. O Bruno Macedo também representa o Carlos Carvalhal, tá? Carlos Carvalhal é outro que já falou que está tudo na mão do presidente, né? É a nossa segunda opção, o Carvalhal. Tá? Ele já disse que está tudo na mão do presidente. Segundo o jornal lá de Portugal, ele já disse sim para o time do Flamengo. E é o que ele disse, né? Ele tem um carinho muito grande pelo Braga. O presidente do Braga, o nome dele é Salvador. O Carvalhal já disse que está tudo na mão do presidente Salvador. E ele deu a entender que tem que ser bom para o Braga também essa saída dele. Então, em nenhum momento o Carvalhal negou o time do Flamengo, quer vir treinar o time do Flamengo e agora, conforme eu já disse há um tempo para vocês, fica a cargo do Braga e do time do Flamengo negociarem. Ele, ó, fez igual Pôncio Pilatos, já lavou suas mãos e a negociação agora depende de Flamengo e Braga. Em relação ao Rui Vitória, o Flamengo também vai se encontrar com esse técnico para ver a possibilidade. A verdade é a seguinte, pelo menos um treinador já está na manga, que é esse treinador Paulo Sousa, da seleção polonesa. E a princípio, o Paulo Fonseca nem vai se encontrar com os dirigentes do Flamengo. O Flamengo pretende resolver tudo até o dia 22, mas não nega também estender um pouco essa situação. A verdade é a seguinte, os dirigentes do Flamengo estão com o coração na mão em relação ao Jorge Jesus, porque se o Flamengo encerrar as negociações agora, e o Flamengo contratar outro técnico, ele for demitido agora, dia 30, vai ficar aquela sensação de que poderia ter esperado um pouco mais. E é essa a situação que o Flamengo está em relação ao Jorge Jesus. Vamos aguardar, ver o desenrolar dessa situação. O Flamengo já, segundo o Júlio Miguel Neto, se reuniu com o Bruno Macedo, que é agente dos dois, Carvalhal e também Jorge Jesus, e em breve a gente terá novas informações e vai passar para os senhores, tá? Mas a situação é a seguinte, o Flamengo está lá tentando de todas as maneiras conseguir fechar com o Jorge Jesus e novas notícias surgirão em breve. E na ação rubro-negra, segundo o Globo Esporte, o Flamengo fechou um patrocínio muito bom mesmo. Vou explicar para vocês qual é. A PixBet, ela fechou o omoplata por quase 50 milhões de reais por 2 anos. Isso é o dobro do que a gente recebia do Sportbet.io, que era uma outra casa de apostas que também fazia sua propaganda no omoplata. A gente recebia do Sportbet.io 12 milhões de reais por ano, tá? Isso é um valor que está muito abaixo desses 24 milhões de reais anuais. Foram 2 anos de contrato fechados pela PixBet com o time do Flamengo e isso vai dar 48 milhões de reais em 2 anos. Sem contar o ABC da construção, que a gente passou de 3 milhões para 10 milhões o valor do patrocínio. Então, esses 2 patrocínios vão ser votados com caráter de urgência pelo Conselho Deliberativo do Flamengo, que muito provavelmente vai aprovar, porque é muito dinheiro na conta do Flamengo e o uniforme do Mengão fica cada vez mais valioso, né? Se você botar aí esse valor aí do omoplata junto com o valor do ABC da construção, dá um valor de mais ou menos uns 58 milhões de reais só por essas 2 vagas no uniforme, sem contar as restantes. Então, realmente o uniforme do Flamengo parece ser o mais valioso do Brasil. E é aquilo, né? A gente sabe que para o cara que está expondo a marca, ele tem muito mais benefícios do que o próprio Flamengo. Então, é justo do Flamengo cobrar mais e também das empresas desembolsarem um tutu maior por causa disso. Gostei muito, tá? A valorização do uniforme é uma valorização também do projeto rubro-negro, que, se Deus quiser, em 2022 vai voltar para os trilhos e vai voltar a ganhar os títulos que a torcida, que a nação rubro-negra tanto espera do time do Flamengo. E nação rubro-negra, para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre essa possível saída do Kennedy para o Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia. O time já entrou em contrato com o Chelsea, que é o detentor dos direitos do Kennedy, que foi cedido aí para o Flamengo até meados de 2022. E aí o Shakhtar Donetsk está trocando ideia ali com o Chelsea para saber a possibilidade deles conseguirem o mais rápido possível a chegada desse atacante. A verdade é que o Flamengo pagou
500 mil euros para poder ter o atleta durante um tempo, e o salário dele, até um tempo, até meados de 2022, o salário dele é muito alto. Então, eu juro para vocês que eu não sei se é interessante o Flamengo logo ceder aí o Kennedy, não embargar nisso, conseguir pelo menos uma mini compensação financeira, porque o salário dele é muito alto e ele ainda não mostrou para o que veio. O passe dele para o Flamengo comprar é fixado em 10 milhões de euros. Tá? Isso dá mais de 60 milhões de reais. Então eu não sei se realmente vale a pena a gente manter o atleta aqui, já que tem outro time querendo ele e a princípio vai utilizá-lo muito mais do que o time do Flamengo, mas eu deixo a pergunta para vocês, tá? Essa notícia aí veio do All Sports, e aí, o que vocês acham? Deixariam aí, abririam mão do Kennedy até o meio do ano para ceder logo ele para a Ucrânia com uma compensação financeira? Ou vocês acham que ele precisa ficar no time do Flamengo porque ele tem que ter tempo aí para mostrar o seu futebol, que ainda não mostrou no time do Flamengo? Coloque seus comentários aqui embaixo do vídeo. E se gostarem do vídeo, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!